Olá, meninas e meninas, obviamente. Bom, hoje nós vamos falar sobre a continuação das ligações químicas, que é a ligação covalente. Bom, o que ela diferencia da ligação iônica? A ligação covalente, ao contrário da ligação iônica, que havia troca de elétrons, aqui não vai ter troca, aqui vai ter o que a gente chama de compartilhamento. Por ser compartilhamento, ela forma moléculas, né? Estruturas realmente conectadas umas a outras. Os átomos realmente estão conectados. Então, a ligação covalente também é chamada de ligação molecular. E aí, se a gente for pensar na parte oficial, chamar um composto iônico de molécula está errado. O ideal seria chamar ele de composto iônico. Então, eu falar assim, a molécula de sal de cozinha, a molécula de NaCl não existe. O que existe é o retículo cristalino de NaCl. O que existe é o composto iônico de NaCl, porque ali é um composto, é uma ligação iônica. E já molécula seria um termo usado somente para aquilo que faz ligação molecular. Agora, a gente vai ficar pegando nisso? Não, mas se for um item de julgar, vocês têm que prestar atenção, porque isso pode vir, sim, a pegar aí, né, numa provinha, talvez no item de julgar. Então, fica ligado. Bom, mas por que eles compartilham elétrons? Porque quando dois átomos que precisam de elétrons se encontram, então não tem ninguém para doar elétron, ali todo mundo precisa ganhar. Então, a ligação covalente, ela ocorre quando tem um ametal ligado a outro ametal. Professora, quem são os ametais? Vamos lembrar? Bom, os ametais são os elementos da família 4, 5, 6 e 7A. Então, toda vez que eu tiver elementos dessas famílias ligando entre si, seja ametal com metal, então ali está formando o que a gente chama de ligação covalente. Mas a ligação covalente, ela também existe quando eu tenho a ligação de um hidrogênio com um ametal, tá? Então, por isso que a gente não classifica o hidrogênio como metal. Ele pode fazer lá a ligação iônica, a gente vê alguns casos, os hidretos, né? Quando ele liga ali com metal. E ele pode ligar aqui com um ametal. Quando ele liga com um metal, ele está fazendo uma ligação iônica. E quando ele liga com um ametal, ele está fazendo uma ligação covalente. Então, é muito importante vocês prestarem atenção e tomarem cuidado com o hidrogênio, porque ele vai aparecer os dois tipos de ligação, tá? Bom, vamos lá. Exemplo, eu coloquei uma ligação entre carbono e oxigênio. Carbono é o elemento que está presente na família 4A. Bom, como é que eu classifico ele na família 4A, o grupo 14? Eu sei que na camada de valência, né, na última eletrosfera dele, ele apresenta 4 elétrons. Eu não vou ficar aqui fazendo distribuição eletrônica toda hora, tá, gente? Então, a gente já vai acostumando a consultar a tabela, né? Eu já mostrei pra vocês como é que a gente consulta a tabela para estar classificando isso aí. E o oxigênio, ele é um elemento da família 6A, então eu sei que na camada de valência dele, ele vai apresentar 6 elétrons. Por que eu estou olhando para a camada de valência? Porque embora o tipo de ligação tenha mudado, a regra do octeto não muda, ela vale para todas as ligações. Então, esses átomos, eles continuam buscando se estabilizar, e para se estabilizar, eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência. Agora, lá na iônica, eu acabava olhando que a carga, né? Seria ganhar, quem ia perder, quem ia ficar com sinal positivo, quem ia ficar com sinal negativo. Na ligação covalente, eu não vou olhar cargas. Afinal, ninguém vai poder doar elétrons, aqui todo mundo precisa ganhar. Família 4A teria que ganhar 4 elétrons para completar 8, regra do octeto. E família 6A teria que ganhar 6 elétrons, né, para completar... teria que ganhar 2 elétrons para completar 8, ele já tem 6. Mas ambos aqui tem que ganhar. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de representação de fórmula de Lewis, tá? Tem professor que ensina fazendo xizinho, tem professor que ensina com bolinha. Eu gosto de bolinha, porque eu sou redondinha, que nem uma bolinha. Então, eu ensino por bolinha, tá? Ensino o que, professora, por bolinha? Representar os elétrons em formas de bolinha, tá? Então, vamos aqui. O carbono, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 4. Se ele tem 4, então eu começo representando 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. Então, cada bolinha dessa que eu desenhei representa um elétron que tem lá na última eletrosfera do carbono.
E eu falei para vocês nessa ligação aqui que ele vai se ligar com quem? Com o oxigênio. Então, vamos desenhar o oxigênio. Então, aqui eu tenho o oxigênio. E quantas bolinhas eu vou representar ao redor do oxigênio? 6 bolinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O objetivo não é ninguém ganhar nem perder, eles vão compartilhar. Então, os elétrons que eu circular, eles vão pertencer aos 2 átomos ao mesmo tempo. Presta atenção, então ele vai contar para os 2 átomos ao mesmo tempo. E eles não são exceção regra do octeto, então nosso objetivo é chegar em 8 elétrons. Circulei o primeiro par. Vamos ver quantos elétrons o oxigênio ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, não completou a regra do octeto. Pode circular mais um par? Pode. Você vai circulando até dar 8. Então, eu vou circular mais um par aqui embaixo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio adquiriu estabilidade. A gente põe um okzinho nele. Ele está ok, ele agora tem 8 elétrons. Mas vamos ver o carbono, porque o objetivo aqui é estabilizar todo mundo. O carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono estabilizou? Não, ele não estabilizou. E eu não posso continuar a compartilhar esses elétrons, porque esse aqui já chegou em 8. Então, ele já estabilizou, eu não mexo mais com ele. Como a ligação entre carbono e oxigênio, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar outro oxigênio. E pode, professora? Pode. Você vai pegar os átomos até que todo mundo fique estável. Então, vamos pegar um novo oxigênio. E a gente já viu que o oxigênio, ele precisa ficar com quantas bolinhas? O oxigênio, ele fica com 6 bolinhas. Vamos desenhar 6 bolinhas ao redor desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente já viu também que para estabilizar o oxigênio, ele precisa compartilhar 2 bolinhas dele com 2 do carbono. Então, vamos compartilhar 2 bolinhas aqui com 2 bolinhas aqui. Então, esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual esse aqui, tá estável. Vamos pôr um ok nele. E vamos ver se o carbono ficou ok. Ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono também ficou ok. Essa estrutura que a gente desenhou é chamada de fórmula de Lewis, tá? Mas eu posso representar ela com uma fórmula que a gente chama de fórmula estrutural. Eu vou mostrar só a estrutura, só a ligação. Então, cada compartilhamento daquele ali vai ser representado por um traço, que representa uma ligação. Então, vou abaixar um pouquinho a câmera para vocês poderem ver. Então, eu poderia representar isso aqui colocando assim, ó. Colocando o carbono. Cada compartilhamento desse é uma ligação, então representa um traço. Então, aqui eu tenho 2 traços, ó. Primeiro e segundo. E a mesma coisa do outro lado. E eles estariam ligando com 2 oxigênios. Então, isso aqui é o que a gente chama de fórmula estrutural. Eu estou mostrando a estrutura da ligação. Então, percebe-se que a ligação covalente, ela já requer mais atenção, ela já requer um pouco mais de cuidado para fazer. E por último, eu posso representar a fórmula molecular. A fórmula molecular, geralmente o átomo central, que é o menos eletronegativo, ele fica no início e os mais eletronegativos ficam no final, tá? Então, assim, a dica é, o do meio geralmente é escrito primeiro, geralmente, tá? Então, ficaria como um C, e quantos O's eu usei? 2. Então, CO2. E isso é conhecido como fórmula molecular. Então, a ligação covalente, ela pode pedir 3 tipos de estruturas para vocês representarem. Geralmente, nós temos que fazer a estrutura de Lewis para descobrir a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Tem exercício que pede a estrutural e molecular, tem exercício que vai pedir só estrutural ou só molecular, mas geralmente a de Lewis não dá para fugir, porque não tem como a gente adivinhar o que vai dar sem colocar os elétrons e ver o que vai completar. Lembrando que o objetivo é obedecer a regra do octeto e as suas exceções, tá? Então, vamos ver mais um exemplo para a gente poder ir para os exercícios.
O outro exemplo, eu coloquei o hidrogênio e mantive o oxigênio. Por quê? O hidrogênio ele é uma exceção à regra do octeto, né? Ele não fica estável com 8 elétrons, ele fica estável só com 2. Ele tem 1 e vai ficar estável com 2. Então, cuidado com essa exceção. Então, o hidrogênio, né? A gente sabe que ele tem 1 elétron na camada de valência e ele vai obedecer a regra do octeto como exceção, ficando igual ao gás hélio. Então, ele fica estável quando ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, presta atenção aí. Já o oxigênio normal não é exceção, tem que completar 8 e já tem 6. Então, eu vou começar desenhando o oxigênio. Normalmente, você coloca aquele que tem mais elétrons, tá? No meio. Mas, na verdade, não tem muita opção, porque você sempre vai ter que colocar um e outro e vai vendo o que precisa cada um, né? Então, eu vou desenhar aqui o oxigênio, poderia desenhar também primeiro o hidrogênio. O oxigênio tem 6, então vamos fazer 6 bolinhas ao redor dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aí eu tenho 6 bolinhas e vou pôr um hidrogênio, né? O hidrogênio só tem uma bolinha, porque ele só tem um elétron. Vamos começar a fazer o primeiro compartilhamento. Então, quando eu compartilho um elétron, lembrando que nesse caso, como a ligação covalente tradicional é um elétron de cada átomo, eu fiquei com o oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele não está estável, porque ele não é exceção à regra do octeto, então ele tem que ficar com 8 elétrons. E o hidrogênio ficou com 1, 2. Como ele é exceção, ele fica estável com 2, que nem o gás hélio, então o hidrogênio aqui está ok. Até mesmo que se eu quisesse compartilhar, ele não teria mais elétrons para compartilhar. E agora, professora, como é que a gente faz para estabilizar o hidrogênio? A gente pega o oxigênio, a gente pega outro hidrogênio. Então, vamos pegar aqui outro hidrogênio, tem uma bolinha também. E aí ele vai o quê? Ele vai compartilhar esse elétron com o oxigênio. Então, compartilhando o elétron com esse oxigênio, olha o que aconteceu com o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o oxigênio, que não é exceção à regra do octeto, atingiu os 8 elétrons. E o hidrogênio, que é exceção ao octeto, ficando estável com 2, fica com 2 elétrons. Está todo mundo ok. Essa, como a gente viu, é chamada de estrutura de Lewis. Como é que ficaria a fórmula estrutural desse composto? Agora, a gente tem que começar a tomar cuidado com um detalhe importante. Eu sei que o oxigênio está aqui, eu acabei ficando com um hidrogênio de cada lado. Então, cada compartilhamento eu represento por um traço. E aí, lembra que lá no CO2 eu não representei bolinha na fórmula estrutural, só para onde compartilhou virou um traço. Agora, se no átomo do meio, por que eu não representei? Porque lá o carbono, que era o átomo do meio, se você quiser pode voltar o vídeo para olhar, o carbono, que era o átomo do meio, não sobrou bolinha nele. Então, toda vez que sobrar bolinha, né, que sobrar elétrons no átomo do meio, você tem que representar essa bolinha, mesmo na fórmula estrutural. Vocês vão entender mais pra frente quando a gente for estudar as geometrias moleculares, tá? Então, 1, 2, 3, 4 bolinhas. Então, a gente tem que representar 1, 2, 3, 4 bolinhas. Normalmente, a gente tenta agrupar elas de 2 em 2, porque é assim que funciona, tá? Fica melhor para representar. E isso aqui é a forma que a gente chama de estrutural. E como é que ficaria a fórmula molecular, hein? OH2, eu acho que vocês conhecem mais como H2O. É por isso que a fórmula da água é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. Porque eu preciso de 2 hidrogênios para estabilizar o meu oxigênio. E essa é a fórmula molecular da água. Então, a água é uma molécula? Sim, a estrutura da água pode ser chamada de molécula porque eu estou falando de uma ligação covalente. Bom, vamos lá. Fiquem ligados. Temos exercícios para resolver e depois a gente vem para estudar mais e fixar.